Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos! Com alegria estamos iniciando o programa Conexão Espírita, uma iniciativa da USE Intermunicipal de Marília, aceitando o gentil convite da Rádio Meimei. Eu sou Karina Rafaeli, diretora do Departamento de Doutrina da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, do Departamento de Doutrina da USE Regional de Marília. Nós estaremos com vocês todas as terças-feiras conversando sobre temas interessantes à luz do Espiritismo. E nesse primeiro programa nós vamos tratar de um tema que incomoda a todos nós. Vamos falar de guerra, mas também vamos falar de paz. Donizete, parece incrível nós estarmos no século XXI e testemunharmos em tempo real pelas redes sociais uma guerra. Nós estamos falando da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas também podemos lembrar que nesse momento nós temos mais de 25 conflitos armados distribuídos pelo nosso planeta. Então, Donizete, nós já começamos perguntando: qual a causa que leva o homem à guerra? Então, Karina, quando nós vamos analisar a história da humanidade, parece que nós vivemos mais na guerra do que na paz. Os tempos de paz são menores do que os tempos de guerra. Mas Kardec, tratando desse assunto, está no capítulo da Lei de Destruição, no trata das leis morais, ele pergunta aos espíritos superiores: o que é que impele o homem à guerra? E a resposta que os espíritos deram é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e as paixões, né? No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, que é o da mais forte, o da força, que para os tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Mas nós estamos percebendo aí que são passados tantos tempos, desde Jesus, desde a doutrina espírita, de 1857, nós continuamos ainda fazendo guerras, o que indica que vai demorar um pouquinho, né, Karina? Nossa, é isso mesmo. Então, amigos ouvintes, do ponto de vista espiritual, o nível evolutivo em que nós nos situamos ainda é compatível com o uso da força bruta para resolver questões que não foram conseguidas pelo diálogo. As pessoas, os governos querem impor o que acham ser correto. Mas, Donizete, nós temos informações muito interessantes a respeito dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial no plano espiritual, na obra Nosso Lar, narrada pelo espírito André Luiz. O que chamou a sua atenção nessa narrativa? É muito interessante a sua pergunta aí, seu comentário, porque André Luiz, ele está em Nosso Lar exatamente quando começa a guerra, em 1939, né? Porque a guerra foi de 39 a 1945. E lá em Nosso Lar, ele está com os amigos espirituais, quando percebe numa televisão, interessante que naquele tempo, na espiritualidade, já tinha televisão em funcionamento, e eles recebem um chamado, um convite, né? Uma súplica mesmo, de uma emissora de moradia, que é um posto de socorro, né? E eles então começam a solicitar a colaboração. A pessoa, o espírito que está ali transmitindo a mensagem, ele diz: concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral das esferas do globo. Então nós podemos, já aqui nesta fala, entender que os espíritos também estão preocupados com a nossa vida aqui na Terra, porque as duas humanidades estão ligadas, a humanidade corporal e a humanidade espiritual, porque, na verdade, somos todos um só, né? Uma mesma humanidade
em planos diferentes de vida. Então eu achei muito interessante esta passagem, porque eles estão pedindo ajuda para que o trabalho da espiritualidade seja no sentido de enviar recursos, né, companheiros que possam ajudar no trabalho para tentar amenizar a guerra. E um outro aspecto também interessante é que eles percebem a atuação das sombras, né, dos espíritos inferiores, incitando os políticos, os governantes, a praticarem a guerra, uns contra os outros. Tem um outro trecho do Nosso Lar, quando ele fala assim: nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa, forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Então nós vamos ver aí que a espiritualidade inferior, ela consegue atuar porque vai ao encontro das tendências nossas aqui na Terra, né? As nossas inferioridades, o nosso egoísmo, a nossa ambição, a nossa agressividade ainda, né? Mas não só em Nosso Lar, nós temos também no livro Os Mensageiros, que é o livro que continua a coleção, né? Primeiro Nosso Lar, depois Os Mensageiros. E aí nós temos uma fala de Aniceto, né? Tratando exatamente da guerra. E ele fala assim: estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que é uma outra cidade espiritual, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Olha só que interessante, Karina, né? A guerra que nós estabelecemos aqui na Terra, o nosso planetinha, atua e interfere também na vida dos outros planetas. E eles cuidam de se proteger dos eventuais efeitos negativos, né, das vibrações, dos fluidos que a nossa guerra poderia estar produzindo aqui, e certamente produziu. São esses os aspectos que eu achei bastante interessante neste capítulo da guerra observado por André Luiz, viu? Informações fortes, não, Donizete? O primeiro ponto é o amparo espiritual, né? Então, dentro desse contexto todo. O segundo ponto, a nossa responsabilidade grande, né, em sintonizar com todas essas questões aí. Então, muito interessante mesmo essa narrativa de André Luiz. Então, vejam só, amigos ouvintes, nós ficamos pensando, será que isso vai mudar no sentido de termos uma cultura de paz? Será que a guerra vai desaparecer algum dia? Então, os espíritos, eles dizem que sim. Quando indagados por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 743, explicando que quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Muitas vezes, não é, Donizete, nós exigimos a paz exterior, a paz do mundo. Queremos a paz, mas queremos que as pessoas concordem conosco, então também somos os responsáveis por conflitos de relacionamentos, promovendo desarmonia e nos afastando da lei divina. Então isso se estende para grupos, sociedades, governos. Então nós podemos pensar do micro para o macro, até que eclodem essas guerras propriamente ditas. Uma situação que está em concordância com a nossa posição de espíritos atrasados que ainda somos. E para sintonizarmos com a lei de Deus, meus amigos, como disseram os espíritos, nós temos que realizar aquilo que Paulo de Tarso chamou de bom combate. Então, cada um de nós deve trabalhar o egoísmo e todos os seus frutos, orgulho, vaidade, para nos tornarmos pacificados e pacificadores. Então,
Donizete, diante de tudo isso, nós temos informações na doutrina espírita de que essa melhoria já aconteceu, ou seja, existem sociedades planetárias mais justas? Olha, nós podemos dizer que até mesmo no nosso planeta, nós estamos melhorando com relação à guerra. As guerras anteriormente eram muito mais próximas da barbárie, né? Não havia qualquer direito, não havia crimes de guerra, nós não tínhamos nenhum tipo de assistência às vítimas. Hoje nós temos, por exemplo, a Cruz Vermelha, que atua nas diversas guerras que existem por aí. Nós temos tribunais que julgam os crimes de guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos, aí posteriormente, vários soldados, vários oficiais que foram julgados e condenados pelos seus crimes de guerra. Então, mesmo aqui na Terra, nós estamos vendo aí uma maior humanidade em relação à prática de guerra. Existem tipos de armas que são proibidas, armas químicas, por exemplo, mas nós estamos longe ainda de eliminarmos a guerra aqui no nosso planeta. Mas outros mundos, certamente, já passaram por isso, porque, conforme disseram os espíritos superiores, para Kardec, os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. Desde lá os primitivos, os mundos de regeneração, os mundos de expiações e provas, mundos felizes, mundos celestes. Nós ainda estamos na retaguarda, né, Karina? Estamos lá no mundo de provas e expiações ainda. Mas outros mundos que já estão em classificações superiores, como os de regeneração, os mundos felizes, a guerra já desapareceu. Porque nesses mundos, o que prepondera é o bem. O mal, nesses mundos, pelo menos no de regeneração, o mal ainda é muito pequeno, né? O mal ainda é muito leve, vamos dizer assim, comparado com o nosso mundo aqui de expiações e provas, né? Então, Kardec vai falar sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, quando trata das moradas, né? Das várias moradas, seguindo a palavra de Jesus, quando disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, aí nós vamos encontrar a explicação de que os mundos também estão sujeitos à lei de progresso e que existe um mundo mais antigos que a Terra. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, mas desde o conhecido e chamado Big Bang, nós temos mais de 13 bilhões de anos. Planetas mais antigos, muito mais antigos que o nosso, planetas muito mais evoluídos que os nossos, e que já venceram essa condição. Então, certamente, né, existem esses mundos melhores, onde a guerra não existe, e nós torcemos aqui para que logo o nosso planeta Terra, que é tão bonito, que está aí sob o governo de Jesus, que veio nos falar sobre amor, a gente consiga logo se libertar dessa guerra que causa tantas mortes e tanta destruição, né, Karina? Nós estamos vendo lá na Ucrânia que além da destruição, além das mortes, nós estamos vendo uma grande destruição de cidades, patrimônios. É algo muito triste de nós ainda estarmos vendo no nosso planeta, envolvendo tantos países. E a gente espera que a gente consiga uma conciliação para que a paz volte logo, né? É verdade, muito triste tudo isso, mas você ressaltou um ponto importante. Após a Segunda Grande Guerra, que foi inclusive bem cruel, né, Donizete? Nós temos indícios de crueldades, né, nessa guerra. E nós tivemos, então, em 1948, a proclamação dos direitos humanos, né, na ONU. Então, foi um avanço de uma certa forma, não foi, Donizete? Essa questão dos direitos humanos. Então, nós temos também que pensar em alguns pontos positivos. O que você acha sobre isso?
Porque Deus sempre tira do mal o bem, né? Mesmo nas guerras, porque quando nós estamos em guerra, um país quer destruir o outro e usa sua inteligência ou para criar mecanismos de defesa ou mecanismos de ataque, que são invenções que vão sendo desenvolvidas exatamente para que eles consigam vencer ou consigam se proteger. Então nós podemos ver, por exemplo, que o princípio do computador está exatamente lá na Segunda Guerra Mundial, com a decodificação de códigos que os japoneses, os alemães tentavam transmitir. Nós temos também a invenção da bomba atômica, mas que despertou a ciência para os estudos do núcleo do átomo. E hoje nós temos avanços da ciência, inclusive na medicina, exatamente por causa disso. E outros remédios que foram utilizados na guerra para que atendesse os doentes, questão de alimentação também, a logística. Então, de tudo, nós podemos tirar o bem. Mas a gente poderia, com a nossa inteligência, produzir o bem, o progresso social, o bem-estar, sem nós nos matarmos uns aos outros. Excelente, muito bem, meus amigos. Então, nós já vamos perguntar aqui para o Donizete, aonde que começa a paz, então, Donizete? Pois é. A paz começa em nós mesmos, né? Porque a humanidade, a sociedade em geral, é o resultado das nossas individualidades, do conjunto das pessoas, dos espíritos que estão aqui reencarnados, também no mundo espiritual, né? Todo o nosso cuidado deve ser no sentido de nós estarmos trabalhando a nossa intimidade, fazermos aquilo que Jesus nos propôs, que é de nos amarmos uns aos outros e amarmos inclusive o nosso inimigo, aqueles que nós consideramos inimigos, que no fundo é o nosso bem, é o nosso irmão, né? E nós devemos estar fazendo todo o esforço possível para que a gente estabeleça um ambiente, uma convivência de fraternidade, de solidariedade, de amizade uns para com os outros. E lá na questão 789 do Livro dos Espíritos, a resposta dos espíritos superiores exatamente a essa questão é no seguinte sentido: quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então é isso, né? Caridade deve ser a base da nossa sociedade, porque é a prática do bem. E lá no Livro dos Espíritos nós vamos verificar que a lei natural que rege a vida é o bem. Todas as vezes que nós fugimos da prática do bem, do amor, da benevolência, da indulgência, do perdão para com os outros, nós nos desviamos para o mal e para o sofrimento. Então a paz começa em nós mesmos. Pois é, meus amigos, então começa dentro de nós vamos exteriorizando isso ao nosso entorno, ao nosso grupo familiar, aos amigos e assim por diante, não é? Queridos ouvintes da Rádio Meimei, vejam, hoje nós conversamos sobre guerra e paz e vimos a importância do Espiritismo que tanto nos esclarece, que as nossas fragilidades e desequilíbrios íntimos são antagônicos à paz, porque são frutos do egoísmo, são frutos do orgulho e nos impedem, como disse o Donizete, de perdoar, de aceitar uma opinião diferente da nossa, de respeitar e compreender o outro, ou seja, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Muita paz a todos, uma excelente semana e até a próxima. Beijo no coração de cada um. Abraço para todos. Até mais.